nossa Edu Talks aqui na Edu Portugal é com a FEP, Faculdade de Economia da Universidade do Porto. A gente vai ter participações especiais aqui da Ana Carvalho, que cuida dessa área de relações internacionais aí da FEP, juntamente com a Patrícia, da área de serviços acadêmicos, e tem uma pessoa aqui que vai contar várias histórias super bacanas para a gente, que é o Gabriel, o estudante brasileiro, que é aluno aqui da FEP e vai contar o porquê que a FEP é a escolha certa para você. Então, a FEP é a Faculdade de Economia da Universidade do Porto e o objetivo é vocês entenderem como que vocês podem ingressar para essa instituição que é só uma das melhores na área aqui em Portugal. E quem vai contar um pouquinho, primeiramente, para a gente sobre a FEP, oferta formativa, o que eles têm de muito interessante para os nossos alunos brasileiros é a Ana Carvalho, da nossa área de Relações Internacionais. Boa tarde. Não sei se me estou a conseguir ouvir, eu acho que sim, queria dar aí um ok nas duas plataformas. Sim. Antes de mais, gostávamos, obviamente, de agradecer este convite para estarmos aqui para falarmos um bocadinho sobre a Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Tal como a Cris disse muito bem, nós temos uma grande história aqui em Portugal. Nós celebramos há muito pouco tempo 70 anos de história, 70 anos de rigor, 70 anos de ensino na economia e posteriormente na gestão. E, portanto, estamos aqui mais do que acho que em termos de currículo, um currículo mais do que variado, digamos assim, para responder a todas as solicitações que nos colocam, relativamente às áreas de economia e às áreas da gestão. Então, tal como a Cris referiu, nós temos dois cursos de bacharelado, portanto, um curso da licenciatura em Economia, que aqui na faculdade, aqui em Portugal, diz licenciatura, e no Brasil dizemos bacharelado, não é, Cris? Mas depois aqui as terminologias deixo isso para a Cris e para o Gabriel. Portanto, temos dois cursos de licenciatura, bacharelado, um na Economia e o outro na área da gestão. Estes dois cursos, no fundo, têm a duração de 3 anos cada um, portanto, a Economia e a Gestão tem uma duração de 3 anos, e, portanto, no final deste curso, portanto, nós temos cursos híbridos, quer a licenciatura em Economia, quer a licenciatura em Gestão, são cursos híbridos. O que é que isso significa? Significa que a licenciatura em Economia, os estudantes que ingressarem aqui na licenciatura em Economia têm tudo que é o mais importante da área de Economia, portanto, todas as disciplinas relacionadas com questões de macroeconomia, microeconomia, política económica, matemática, econometria, história do pensamento económico, não é, Gabriel? Depois também podes falar um bocadinho sobre a licenciatura, mas ainda porquê? Porque a parte destes conhecimentos sólidos e rigorosos na área da economia, os estudantes estão focados também na área da gestão. Então, relativamente ao curso de Economia, que é isso que eu estava a dizer, portanto, a par desses conhecimentos técnicos e sólidos nas áreas da economia, é um curso híbrido porque os estudantes vêm buscar também as áreas da gestão e, portanto, vêm buscar tudo o que seja contabilidade, controle de gestão, gestão operacional, marketing, recursos humanos, ou seja, tudo o que são áreas mais operacionais da área da gestão. Acho que relativamente ao curso de Economia eu já falei e vou falar agora mais relacionado à área da gestão. A área da gestão funciona exatamente da mesma forma que o curso de Economia, mas em sentido contrário. Ou seja, também é um curso híbrido, comparativamente com o curso de Economia, não é? Portanto, ambos os cursos são híbridos. Portanto, o que acontece na gestão é que o estudante é dotado, obviamente, na parte central, no núcleo central, de áreas mais relacionadas com a área da gestão, que penso que no Brasil se diz mais administração, e, portanto, os estudantes vêm saber aqui um bocadinho, lá está, das áreas operacionais de cada empresa, portanto, eles vêm perceber muito, de marketing e comunicação, recursos humanos, finanças empresariais, estratégia, investigação operacional, contabilidade, controle de gestão, o direito, mas a par destas disciplinas também vêm buscar as áreas da economia, portanto também tem a macroeconomia, a microeconomia, os métodos econométricos também, a mesma parte das áreas da sociologia também tem, ou seja, significa que um bacharel, um licenciado pela Faculdade de Economia, na licenciatura em Economia, tem obviamente esta vertente da área da economia, mas também pode trabalhar nas áreas da gestão, e um licenciado em gestão, em administração,
pode trabalhar, obviamente, nas áreas da gestão, que é esse o mais indicado, mas também completando a sua formação, também pode vir a trabalhar em áreas que seriam, no fundo, mais relacionadas com a área da economia. Ou seja, os nossos cursos, quer a área da economia, quer a área da gestão, dotam o estudante desta formação híbrida. Ou seja, no mercado de trabalho, os nossos estudantes, no fundo, vão ter ali as portas, digamos assim, todas abertas, não sei se me estou a fazer entender. Portanto, um estudante de economia pode trabalhar nas áreas da economia e também pode trabalhar nas áreas da gestão, porque o Gabriel depois também vai falar também um bocadinho acerca dos mestrados também que os estudantes dos doutoramentos também podem seguir, afunilando e canalizando, digamos assim, a sua formação. E também os estudantes da licenciatura em gestão, se depois, numa área posterior, numa área do mestrado ou doutorado, por exemplo, quiserem seguir as áreas de economia, também o podem fazer, porque têm essas bases que não são assim tantas bases quanto isso. Portanto, Cris, respondendo aqui um bocadinho à tua questão, as nossas licenciaturas, obviamente, são das melhores e das mais conceituadas, quer em termos de Portugal, quer ao nível da Europa, obviamente. Portanto, estamos mais do que acreditados para dotar os nossos estudantes dessas competências técnicas e, portanto, são uma mais-valia nesse sentido, em que, no fundo, os estudantes tanto são dotados de economia como são dotados de gestão, quer num curso, quer no outro. Não sei se me fiz entender. Portanto, são 3 anos de estudo intenso, de estudo rigoroso, Cris, porque efetivamente os nossos professores são extremamente cuidadosos, extremamente rigorosos no que diz respeito à passagem de conhecimento. Portanto, eu devo dizer também que muitos dos nossos professores também têm ligações empresariais e, portanto, transportam a parte empresarial para a sala de aula. E, por outro lado, nós também temos aqui um centro de investigação, vários centros de investigação, digo eu, em economia, em finanças públicas, por exemplo, também em fraude. Portanto, temos aqui várias atividades que vêm também adicionar, ao par de muitos dos nossos docentes também trabalharem muito a carreira da investigação, portanto, estarem também, temos muitos docentes cujos papers e cuja investigação está muito bem cotada, portanto, nós, no fundo, temos este misto muito interessante entre a parte da docência e do rigor, obviamente, com a parte também da transposição empresarial para a sala de aula. E, no fundo, é isto também que nos caracteriza, Cris, os nossos estudantes, e quando falares com o Gabriel vais perceber essa questão, que caracteriza-nos muito a participação e a proatividade dos nossos estudantes. Isto para os estudantes que não são portugueses, não é? Que estão neste momento, por exemplo, no Brasil, entenderem, para entrarem aqui, os estudantes podem entrar, por exemplo, via concurso internacional, que a minha colega Patrícia é expert, não é? E, portanto, podem entrar via concurso internacional e podem entrar também via concurso nacional de acesso, no fundo, que a Cris também bem sabe, que são maioritariamente estudantes de origem portuguesa. Portanto, nós estamos a falar quase como se fossem os melhores alunos, digamos assim, de Portugal, entram aqui na Faculdade de Economia. Portanto, nós temos aqui, em termos de matéria-prima, falando nestas áreas da economia e da gestão, a melhor matéria-prima, fazendo, no fundo, esta produção para produto acabado também no mercado de trabalho. Ou seja, os nossos estudantes já vêm do ensino médio, do ensino secundário, muito bem preparados, desafiando-se a si e desafiando também os próprios professores de uma maneira saudável. Portanto, a sala de aula acaba por ser também uma incubadora, digamos assim, de pensamentos, uma incubadora de pensar fora da caixa, uma incubadora de trazer para a sala de aula problemas, desafios que neste momento estão a acontecer em Portugal e no mundo, para que sejam partilhados e para que sejam discutidos lá. Portanto, a par deste rigor, desta capacidade excepcional técnica dos nossos professores, nós temos também esta proatividade que vem por parte dos nossos alunos, Cris. E, portanto, esta proatividade vem de quem? De alunos que têm que pensar fora da caixa e que são desafiados todos os dias para participarem nas aulas e trazerem os próprios problemas para as aulas. Então, a Patrícia é a melhor pessoa para falar dos aspectos técnicos e, portanto, eu já vou passar a palavra à minha colega, a Patrícia, mas só para vocês perceberem um bocadinho esta questão. Portanto, em termos de concurso nacional de acesso, Cris, os estudantes este ano, portanto, estamos a falar no ano de 2025, podem se candidatar, se tiverem que candidatar via concurso nacional de acesso, por 3 opções, digamos assim, ou seja, têm que fazer os exames nacionais, não é? Aqui em Portugal, e, portanto, podem entrar com o Exame Nacional de Matemática e Economia A, portanto, Matemática A, Economia A,
ou matemática A e português A, ou matemática e português, ou matemática, português e economia. Portanto, eles podem entrar este ano com uma destas três, digamos assim, opções. Claro que depois ponderado, ou seja, 50% das médias das provas de ingresso, mais 50% da sua média do ensino secundário, digamos assim. Portanto, em termos de concurso nacional de acesso, o que vem, no fundo, que é o mais importante neste caso, e o principal ponderador, Cris, é a média. Está bem? Portanto, alguns estudantes vêm ter connosco e perguntam se vão fazer entrevistas, se, por exemplo, o currículo vai influenciar a sua entrada na faculdade. Neste caso, no caso do concurso nacional de acesso, não. Ou seja, os estudantes candidatam-se por média, ok? Portanto, é apenas e só quantitativo e nós estamos aqui a falar de qualitativo. Relativamente aos estudantes internacionais, a Patrícia também pode falar um bocadinho sobre essa questão. Força, Patrícia. Sim. Olá, não sei se me estão a conseguir ver e ouvir. Sim? Sim. Ok. Eu vi que também já estão aqui colocadas algumas questões até sobre o próprio concurso do estudante internacional e a segunda fase. São pessoas que claramente já verificaram a informação que está na nossa página da internet e, efetivamente, nós temos aí a segunda fase praticamente a abrir, a segunda fase de candidaturas para estudantes internacionais. Por isso, eu vou relembrar aqui um bocadinho o procedimento. Nós temos que ter, em termos de documentação para estudantes brasileiros, temos que ter o certificado que atesta a conclusão do ensino médio, que nós chamamos aqui de ensino secundário, mas essas notas não entrarão na contabilização para efeitos de seleção e seriação. Só precisamos é para efeitos de confirmação e atestamento da conclusão do ensino médio. Depois, o que vai contar para os estudantes brasileiros são as classificações de 3 provas do Enem. Primeira prova e a que tem, em termos de percentagem, o maior valor de ponderação, porque vale 60% da totalidade da percentagem. É a prova de matemática e tecnologias. Vale 60% do total da fórmula para efeitos de seleção e seriação. Matemática e suas tecnologias. Depois temos 20% para linguagens, códigos e suas tecnologias e mais 20% para redação. As 3 provas do Enem, estas 3 são necessárias para os candidatos oriundos do Brasil. E, efetivamente, sim, Cris, ia colocar alguma questão, não sei se ia. Iria. Porque, assim, atenção, vocês perceberam que no Enem eles estão pegando as 3 disciplinas que vão envolver o quê? Matemática e, basicamente, português, né? Que seria linguagem e suas tecnologias, mas redação, que seria o português A aqui em Portugal. Por isso que tem que ser homólogo. Agora, a pergunta que eu faço é o que os alunos ficam aqui no Edu Portugal toda vez nos perguntam, mas, ok, e qual é a nota de corte do Enem? Sim, isso era exatamente o que eu ia dizer a seguir. Há uma nota mínima relativamente ao Enem de matemática. Matemática é a prova que nós identificamos com os 60% e equivalente à prova A. Depois temos a B, que será a de linguagem, e a C de redação. A prova A tem que ter um mínimo daquilo que em Portugal são 15 valores, o que será no Enem mais ou menos equivalente a 750. Esta é a nota mínima de candidatura em termos de matemática. Para o Enem de línguas e de linguagens e de redação, não tem classificação mínima. Nós precisamos é da matemática 750. Perfeito, então ficaram atentos. Agora eu entendi e ficou claro para vocês como é que eles selecionam esses alunos, né? Porque o aluno brasileiro para a prova de matemática tem que ser um aluno bom. Porque fala aí, Gabriel, tirar 750 no Enem não é para qualquer um, não é? 750 em matemática. Por acaso, para mim, eu gostava muito de matemática, né? Então, para mim, não foi tão difícil assim. Mas, sim, tem que estudar bastante. Eu costumo falar que alguns amigos meus portugueses até me perguntam, né, como é que é esse processo para entrar para cá. E eu explico como é que é o Enem, que é o Exame Nacional do Brasil, que é totalmente diferente do Exame Nacional de Portugal, né? É uma prova quase que de resistência, que eu digo, né? A gente diz. Então, assim, a prova em si não é tão difícil,
mas você precisa treinar para fazer. É difícil no sentido da resistência, mais do que do pensamento, enfim, da inteligência mesmo da pessoa. Claro que isso vai contar a seu favor, mas é mais num sentido de resistência. Matemática, inclusive, eu não lembro exatamente quando eu tirei, mas porque foi há 3 anos atrás, né? Mas devo ter tirado aí em torno de 800 e muito, por aí. Assim, não considero uma nota tão alta, assim, não é uma nota tão alta porque tem parâmetros do Enem que são diferentes, né? Você acerta uma questão fácil e aí você ganha determinado ponto, você erra uma questão difícil, você ganha outros pontos, então é meio difícil de você explicar exatamente quantitativo de, acertei 40 questões, é isso. Mas pode falar, Cris. Deixa de ser modesto, né? Eu tirei quase 800 no Enem, mas eu não sou muito boa em matemática. Claro que você é bom em matemática, Gabriel. Aqui na Edu Portugal, o que mais a gente tem é aluno brasileiro com nota do Enem. E tirar matemática sempre é aquele fantasma, né, nos alunos da bendita prova de matemática. E é muito interessante o que você fala sobre o Enem ser uma prova de resistência, porque é algo que a gente sempre diz, né? Porque vocês ficam quanto tempo fazendo prova? 5 horas? Direto fazendo uma... Exato. O Enem, na verdade, a gente tem 2 dias, né? Separados. Quem é brasileiro vai me entender. E são 2 domingos seguidos. Um dia, o primeiro dia é a redação e é mais as humanas, digamos assim, né? As matérias humanas, que é português, redação, história, filosofia, sociologia e geografia. E o segundo dia, que é o meu dia que eu prefiro, né? Que tem matemática, basicamente metade da prova, ou seja, 45 questões das 90 são de matemática e outras 45 questões são de filosofia, biologia e química. Então, assim, a minha sorte é que eu escolhi uma área que eu sou melhor, né? Porque se eu for pegar minha nota, se a FEP for pegar minha nota de física e biologia, eu não entrava. Então, assim, minha sorte foi essa, né? Que eu fui bem em matemática, que eu gostava. Linguagens. O pessoal que já fez Enem vai me entender, porque é difícil você tirar uma nota alta em linguagens, porque tem um... sobre isso que eu falei, é um peso ali, são muitas questões fáceis, digamos assim, em linguagens, então é mais difícil de você ter uma nota alta, é algo relacionado. Eu também não sou especialista aqui de dar nota do Enem, mas é basicamente isso. Bacana. É bem interessante porque, em contrapartida, uma prova do Exame Nacional, quando ela tem maior tempo de duração, são 2h30. Uma matéria só, né? Só que é diferente. O Enem, o Exame Nacional aqui em Portugal, ele tem uma profundidade maior de conhecimento. São formas diferentes de aplicar a mesma prova. Mas, enfim, deixando o Enem para um lado, Exame Nacional para o outro, a pergunta que eu te faço é: como que Gabriel, um aluno, um carioca, né, que já estava lá no seu primeiro ano da UERJ, como é que Gabriel veio parar na FEP? Por que você escolheu a FEP para continuar o seu curso de economia? Conta para a gente um pouquinho da sua história. Assim, como a Cris falou, eu me chamo Gabriel Montalvão, sou do Rio de Janeiro, e eu sempre busquei, na verdade, em determinado momento da minha vida, sair do Rio, sair do Brasil e morar fora, nem que fosse por alguns anos. Então, assim, eu pesquisei bastante sobre isso e tudo, vi universidade nos Estados Unidos, vi universidade em Portugal e na Europa, e, na verdade, a melhor forma de você ir trabalhar fora ou ir morar fora é você já ter estudado no exterior. Então, por isso que eu procurei algumas universidades nesse quesito, já na área que eu já atuava, né, que era economia. E, assim, na UERJ, a gente tem um exame nacional próprio, né? A gente não faz por Enem. E eu, na época que eu estava fazendo, inclusive, esse exame da UERJ, eu também fiz o Enem. Então, eu pude entrar na UERJ num exame diferente, digamos assim, e, ao mesmo tempo, eu usei o Enem, que eu fui também prestar para outras faculdades, mas acabei entrando na UERJ, e usei esse Enem para justamente fazer o processo em simultâneo para Portugal. Então, o processo ele demora muito, né? Ele é de janeiro até mais ou menos ali julho, até você ter todos os vistos e tudo, mandar tudo e ser, enfim, óbvio que você é aprovado antes, mas, enfim, ter todos os certificados e tudo, para você poder ir, é por volta disso aí. Então, nesse período, eu também estudava na UERJ, então eu estava fazendo
uma coisa de passar para Portugal e, ao mesmo tempo, pegando ali uma experiência na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em economia também. Então, eu pude notar algumas diferenças, tanto agora passando 3 anos na FEP, eu pude notar algumas diferenças, como é que é o estudo, metodologia de ensino no Brasil, como é que é a cultura brasileira com relação a trabalho, enquanto você estuda e esse tipo de coisa. E em relação a essa questão que você achou bem interessante, então, já que você tem um pouquinho da vivência do Brasil e você entendeu como que era o ensino universitário lá e tem essa experiência aqui em Portugal, conta um pouquinho o que te chamou a atenção que era diferente do processo lá no Brasil. Uma delas você já citou, porque você queria realmente trabalhar fora, né? Trabalhar fora do Brasil. E aí, claro que é muito mais fácil você seguir isso quando você já tem um diploma exterior. Eu sei que esse foi um dos seus principais motivos, mas o que mais que te atraiu nesse processo quando você compara o que você estudava na UERJ, o que você trabalha na FEP? O que você fala, nossa, isso é muito interessante, eu vejo muito valor. O que você destacaria, Gabriel? Assim, além da metodologia de ensino, a infraestrutura da FEP, que são muito boas, o que eu logo reparei quando eu cheguei aqui, na verdade, são as organizações. As organizações você tem, são basicamente organismos estudantis, comandados por os estudantes que estão também na sua faculdade, na FEP aqui, só que eles são mais veteranos, digamos assim, estão num cargo maior. Então, assim, você consegue aliar o conhecimento que você tem na FEP, que eu acho as aulas da FEP, a infraestrutura, como eu falei, melhores que o que eu tinha na UERJ. Também, assim, é uma diferença de metodologia e de tempo também, né, no ensino. Então, lá eu faria 5 anos de faculdade, aqui eu estou fazendo 3. Então, o conhecimento ele é mais comprimido, digamos assim. Então, você tem uma intensidade maior, você precisa dedicar mais horas, digamos assim, do seu dia para justamente fazer a faculdade na FEP, porque também não é fácil, principalmente para quem é estudante internacional. Inclusive, eu posso falar sobre isso, a minha experiência é que, por exemplo, no ensino secundário dos portugueses, que é o nosso ensino médio, eles podem escolher algumas áreas, né? Então, eles podem escolher economia e aí focar um pouco mais nisso. Então, diferente da gente que dá tudo de tudo, né? A gente não pode focar propriamente, por exemplo, na matemática. Então, quando a gente chega aqui, a gente chega um pouco desnivelado, né? Será que eu posso falar nesse sentido? E a FEP é muito boa nisso, porque a FEP ajuda os estudantes internacionais justamente dando aulas antes da gente começar as aulas. Então, eles dão aulas de matemática sobre limite, dão aulas sobre derivação. Então, justamente para você começar as aulas mais nivelado. Claro que é uma ajuda, não é a mesma coisa, mas também é muito melhor do que não fazer nada, né? Isso que o Gabriel está explicando para vocês que estão no Brasil, por que a FEP tem esse cuidado com o estudante internacional? Porque aqui em Portugal já é disciplina do ensino secundário, uma parte do conteúdo da matemática que no Brasil não é dado no ensino médio. Então, os alunos do ensino secundário têm uma preparação na área da matemática superior aqui a maioria dos colégios no Brasil tem. Então, por isso, desse nivelamento, você usou a palavra apropriada, Gabriel, porque de fato é isso, né? Precisa nivelar os estudantes internacionais aos nacionais. Para que isso? Para que o aluno não repita no primeiro ano. No final das contas, é isso, né? Para que consiga acompanhar ali os estudos e aí consiga dar andamento aos seus estudos. Agora, uma coisa que a FEP se destaca muito, e até onde me contaram nos bastidores, o Gabriel também, são as tais atividades extracurriculares, né? Porque a FEP tem uma abrangência muito grande. Aí eu queria ouvir um pouquinho de você, Gabriel. Como é que você se envolveu nessas atividades extracurriculares? Porque, se eu não me engano, elas também são algumas das disciplinas que são muito, muito valorizadas pelo mercado de trabalho, como as tais chamadas soft skills. Não é isso? Conta aí um pouquinho para a gente, por favor. Com certeza. Como eu tinha falado no início, né, a questão das organizações é uma coisa que me atraiu muito quando eu cheguei na FEP. Inclusive, tem uma história engraçada para contar, que no primeiro ano eu me candidatei basicamente para todas as organizações, porque eu não sabia exatamente o que eu queria, né? Porque as organizações, elas são meio que focadas num nicho, né? Então, você vai ter, por exemplo, a FJC, que é a FEP Junior Consulting, que é mais focada em consultoria.
Você vai ter a FFC, Fab First Connection, você vai ter a XUp, você vai ter a MIB, que é a Mind Your Business, focada em marketing. Então, assim, você tem várias áreas para justamente você escolher a que você se encaixa mais, digamos assim, ou a que você quiser explorar antes de ter um trabalho, né? Então, assim, eu meio que candidatei em tudo, só que eu não me preparei bem para nada, então eu não passei em nenhuma. Então, assim, logicamente, depois eu aprendi com isso, porque uma das coisas que eu acho que mais você aprende são os recrutamentos das organizações. Porque quando você for entrar numa empresa, você também vai precisar passar por um recrutamento até parecido, né? Vai ter ali as dinâmicas de grupo, que você vai precisar fazer um case ali, conversando com seus colegas, enfim, trabalhando em equipe. Depois vai ter uma entrevista, enfim. As soft skills e as hard skills que você, na real, aprende, justamente você consegue aperfeiçoar elas nas organizações. Porque, obviamente, as organizações não são igual a empresas. Ninguém está esperando que você entre numa organização na FEP e eles acham igual a uma empresa e tudo, porque todo mundo ali, na real, é voluntário, né? Então, todo mundo está trabalhando em prol de algo maior e todo mundo é amigo, digamos assim, é um grupo, né? Isso é muito bom também nas organizações. Quando você é um estudante internacional que provavelmente você não conhece ninguém no país, quando você entra numa organização, é um grupo que está ali só seu, é um grupo que você já ganha, digamos assim, e aí você já consegue amizades e a sua adaptação fica muito, muito mais fácil. Então, um conselho que eu daria para quem quer vir para a FEP e quer se adaptar muito fácil, entra numa organização. Cara, seja qual for, vai atrás, se prepara para a entrevista, se prepara para um recrutamento e tenta entrar. Logicamente que os estudantes internacionais, eles são minoria nas organizações, mas é melhor ainda porque você consegue fazer amizade até com os portugueses e aí entrar no grupo deles e você já vira um deles ali, cara. Olha que fantástico. Então, já que você tocou nesse assunto, muitos pais e alunos, Gabriel, perguntam assim, mas como é que é o acolhimento do estudante internacional? Consegue fazer amizade com os alunos portugueses? Qual foi a sua experiência nesse quesito? Consegue fácil. Imagina, eu me considero um cara muito aberto, muito, muito simpático. Obviamente que eu tenho amigos brasileiros, muitos amigos brasileiros também que vieram, e eles, digamos assim, alguns se fecham em grupos de brasileiros. Então, assim, fica tranquilo se você vir para cá e não quiser fazer amizade com o português. Ninguém está te obrigando a fazer isso, cara. Relaxa. Você vai ter um grupo de brasileiros, cara, minimamente 20 pessoas, que eles se juntam e saem toda hora juntos. E eu conheço basicamente todo mundo. Então, assim, logicamente, eu, por ser brasileiro e estar em outro país, é uma escolha minha também eu fazer amizade com outras pessoas e, enfim, experimentar uma cultura diferente. Minha namorada é portuguesa também. Então, assim... então, assim, a adaptação para mim foi muito fácil. Mas, por exemplo, eu vim com a minha irmã e a minha irmã veio fazer mestrado, né? Ela não veio fazer licenciatura igual a mim. E ela não se adaptou muito bem. Ela voltou, assim, com 3 meses. Então, assim, é uma coisa para ver e tentar mesmo. Assim, você tem que tentar. Seja 1 mês, seja 2 meses, tem que tentar fazer amizade e você consegue. Qualquer coisa, pega o meu número aí, vamos conversar e eu ajudo vocês, a gente marca um café aí todo mundo e é isso. Gente, com o Gabriel na FEP, um brasileiro, uma brasileira que chegar, não tem amizade com brasileiro, com português, com francês, italiano, angolano, todo mundo, o Gabriel faz amizade, vocês já perceberam, né? Inclusive, eu quero falar aqui, né? Eu tive um time, aqui a gente tem a FEP League, que é basicamente um campeonato de futsal, e é o maior entre as universidades do país. Não sei se vocês têm noção disso, mas a FEP League é isso. Enfim, a gente cria um time, né? Cada um dos alunos cria um time. Eu criei um time no primeiro ano, em que, na verdade, era portugueses e brasileiros, era mais brasileiros, né? Mas no segundo ano você já nota a diferença de que eu comecei a fazer amizade com outras pessoas e de outros times. No segundo ano eu criei um time chamado Os Colonizados, que tinha gente de Moçambique, tinha gente da Angola, tinha gente do Brasil e tinha gente portuguesa. E todo mundo era amigo. Então, assim, gente, alguns portugueses, sim, vão ser mais... Não supondo assim, não tão abertos, não tão acalorados, eu acho que nem brasileiros, mas você vai encontrar portugueses que são assim igual a mim, que são mais desenrolados, aqui eles falam desenrascados,
Então, assim, é tranquilo. Bacana. Até porque a gente também tem que respeitar a cultura do outro, né? Os portugueses não são tão expansivos assim como Gabriel, né? Gabriel, expansivo, alegre, grita. Os brasileiros, desculpa, os portugueses são um pouco mais contidos, mas isso é a cultura deles. Nada como jogar um Gabriel no grupo deles e eles se transformam também, porque eu conheço muitos portugueses que adoram essa alegria, essa expansão que é o brasileiro acaba por ter, essa facilidade de fazer amizade. Eu já ouvi até, nem alunos, mas até pessoas já formadas dizendo assim, nossa, eu tenho até um pouco de inveja dessa facilidade que vocês têm de fazer amizade, porque os portugueses às vezes são um pouco mais tímidos nessa questão, né? E aí não é às vezes, gente, vamos pensar do contrário, não é porque o português é mais fechado, é porque às vezes é da cultura, ele é um pouco mais tímido, então se ele não faz amizade com você, faz você amizade com ele. E aí funciona, não é, Gabriel? Não, exatamente isso. Eu procurei sempre dar o primeiro passo, sempre que não davam o primeiro passo, eu dava o primeiro passo e aí resultou, gente. A história que eu tenho para contar, por exemplo, como eu entrei na Associação de Estudantes da FEP, que, por exemplo, em muitos e muitos anos, você não via nenhum brasileiro na Associação de Estudantes. Eu sou o primeiro brasileiro em muitos e muitos, muitos anos. Então, assim, é justamente isso, digamos assim, um case para vocês avaliarem e tentarem, sabe? Eu acho que assim, quem é muito proativo vai se dar muito bem. Porque justamente as pessoas gostam de proatividade. Não é porque aquele cara não deu o primeiro passo que ele não gosta de você. É só a cultura dele que talvez é um pouco diferente e você ajuda ele vocês de repente façam um mix ali de culturas e tem uma amizade muito bacana, porque você fala da sua realidade no Brasil, ele fala da realidade de Portugal, e vocês aprendem um com o outro, e é isso. Eu acho que, por exemplo, eu estava ali agora no aniversário da associação, e assim, eu estava numa mesa em que eu era o único brasileiro. Então, assim, e estava falando do Brasil, estava treinando para cá, inclusive, né, sem querer, porque eles perguntam sempre. Então, você vai sempre ter assunto para falar com o português. Então, aproveitando agora e já respondendo uma pergunta que uma aluna colocou aqui sobre bolsa de estudos, eu quero juntar a pergunta dela do porquê que você acabou por, de fato, optando pela FEP, né? Porque a FEP, para quem não sabe, está localizada na Asprela, que é uma região, é o campus da Asprela, que está bem central ali no Porto, uma região ótima. E aí eu queria saber o seguinte, Gabriel, do seu lado, a FEP, ela te juntou uma relação custo-benefício? Se sim, qual foi? Por que foi esse o seu ponto decisivo na hora de escolher a FEP para você realizar o seu curso aí? Assim, Portugal tem universidades muito boas, em Lisboa também tem a Nova, tem a Católica, aqui no Porto também tem a Católica em Lisboa. E assim, falando muito do custo-benefício, a FEP é uma universidade, é uma faculdade acessível para você que é aluno do Brasil, você que é estudante internacional, e ela é muito, muito boa. E ainda, como ela é localizada no Porto, não tem o quesito do custo de vida ser tão alto como é em Lisboa. Então, assim, esse foi um dos pontos principais também para eu escolher a FEP. E, bom, acho que é um pouco disso. Acho que esse assunto não tem muito o que falar mesmo, é baseado em números, e a FEP é uma das melhores do país e tem justamente esse custo-benefício do custo de vida e do custo da mensalidade da universidade. Então, só para vocês entenderem um pouco isso que o Gabriel está falando, olha que bacana que a FEP oferece. A FEP é a Faculdade de Economia da Universidade do Porto. A Universidade do Porto é uma das universidades que oferecem a bolsa da CPLP, que é da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, e que ela dá um desconto sobre o valor da propina, que esse nome lá não é bom para brasileiro, mas, né, Gabriel? É o valor da anuidade. E aí, o que acontece? Esse valor cai, e aí a Ana e a Patrícia que estão aqui podem me corrigir, mas cai pela metade o valor da propina. E esse é ou não é, Ana? Como é que funciona o valor da bolsa? Sim, Cris. O valor da propina, eu vou dizer o termo em português. Em brasileiro já sabemos que não tem um significado muito simpático,
Mas em Portugal o termo é mesmo este e não tem mal nenhum. Gente, não tem mal. Em Portugal é normal, propina, ok? Então, para estudantes que venham de países CPLP, o valor a pagar em termos anuais são 1.925 euros. Este valor pode ser pago de uma só vez ou então dividido em 10 prestações mensais. Um valor bastante simpático e, como estava há pouco o Gabriel a dizer, face ao custo de vida existente também noutras cidades do nosso país, acaba por ser um conjunto de situações que agradam aos nossos estudantes. É isso mesmo. E um outro ponto, Ana, não sai daí que essa pergunta também pode ser com você. E um outro ponto que é muito importante é que a Universidade do Porto, em exclusividade, eles têm uma distinção muito clara do que vem a ser estudantes internacionais e estudantes nacionais. Então, se você tem uma nacionalidade que não é, reforço, não é a portuguesa, ou seja, espanhola, francesa, alemã, polonesa, eles concorrem para a FEP de que forma? Cris, nós temos que fazer aí uma pequena distinção entre estudantes que não sejam de nacionalidade portuguesa, mas tenham nacionalidade de um Estado-membro da União Europeia. Esses estudantes não são considerados internacionais. A legislação portuguesa estabeleceu que, por conta das relações diplomáticas existentes em termos de União Europeia, esses estudantes que possam vir de um desses países da União Europeia devem ser considerados como os próprios estudantes nacionais e, por isso, o valor que lhes será exigível será um valor correspondente aos nacionais e eles não podem candidatar-se pelo concurso do estudante internacional. No concurso do estudante internacional, estamos a falar de candidatos que venham de países CPLP ou então de outros países que não União Europeia. Então, olha, gente, vou refazer a pergunta para Patrícia. Um estudante brasileiro que tenha o Enem e que também tenha uma nacionalidade italiana, de que forma ele deve concorrer? Aí nós temos uma especificidade muito grande, Cris, e ainda bem que fizeste essa pergunta porque é maravilhosa. A lei da nacionalidade portuguesa diz que a nacionalidade portuguesa sobrepõe-se a todas as outras. Por isso, se me dissesses que era um estudante que tinha nacionalidade brasileira e portuguesa, era a nacionalidade portuguesa que prevalecia. Por isso, ele não seria considerado estudante internacional. Mas se é estudante com nacionalidade brasileira e italiana, é o estudante que vai decidir qual é a nacionalidade através da qual se vai poder candidatar. Sendo que, se optar pela nacionalidade italiana, não vai poder ir para o concurso do estudante internacional. Vai ter que ir pelas outras vias. Agora, se optar pela nacionalidade brasileira como sendo aquela pela qual quer candidatar-se ao ensino superior, ingressa através da via do concurso do estudante internacional e mantém essa qualidade até ao final do seu curso. Perfeito. Para ficar bem claro, você tem uma grande vantagem aí, porque você alia o uso da nota do Enem com o valor de propina. Vou continuar usando o nome para a gente educar os brasileiros lá, que aqui em Portugal propina não é o mesmo significado do Brasil, ainda bem. E ele pode, com as notas do Enem, entrar como estudante internacional, desde que fique claro e está gravado, ele tem que manter essa qualidade do início ao fim daquele ciclo. Ou seja, se entrou na licenciatura, é do primeiro ao último ano da licenciatura, não pode alterar isso no decorrer do curso, certo, Patrícia? Sim, isso, Cris, porque, como estávamos a dizer há pouco, ele já era detentor das duas nacionalidades quando se candidatou.
Situação diferente é se adquire a nacionalidade depois do ingresso. Aí sim poderá mudar o estatuto de estudante internacional para estudante nacional e pagar a propina, naquele termo que nós já conhecemos, que é o português, a propina do estudante nacional. Aí pode acontecer isso, mas é depois de ingressar no curso e na sua formação, se ele adquirir posteriormente uma nacionalidade ou portuguesa ou de um Estado-membro da União Europeia. Perfeito, mais uma novidade para vocês aí no Brasil. Olha aí, tem vários caminhos para entrar na FEP. Então, obrigada, Patrícia. Eu vou voltar, que a gente está chegando no finalzinho da nossa Edu Talks, mas eu tenho mais perguntas aqui para o Gabriel. Afinal de contas, o Gabriel tem muita história para contar, né, Gabriel? Um aluno que mora no Porto como você, brasileiro, carioca, reforço, né? Gosta de sair para balada, já vi que joga futsal, né? Já vi que namora a namorada dele é portuguesa. A pergunta que eu faço é: tirando a universidade, tem como se divertir no Porto, ou em Portugal, ou na Europa? Tem como. Assim, você errou só num quesito. Eu não sou tão baladeiro como o estereótipo diz de carioca. Mas sim, já fui para algumas discotecas e sim, claro, tem como se divertir, tem como sair à noite. Assim, aqui tem uma praça que os brasileiros adoram, que se chama Cordoaria. Então tem vários bares ali e a galera fica na praça bebendo ali, tipo, confraternizando. Então, assim, brasileiro adora a Cordoaria. E, assim, tem muitos e muitas discotecas que eles chamam aqui, né? Não é balada aqui, galera, é discoteca. Eu não tô falando como se eu tivesse 50 anos no Brasil, beleza? Mas é discoteca que eles chamam aqui. Não virei um velho ainda. Mas, assim, claro que tem como sair, tem como se divertir. Aqui, eu acho até um ponto positivo. Aqui, você saindo, você enfrenta, digamos assim, né? Você tem contato com muitas culturas diferentes. Então, você não tem só o português. Você tem o italiano que está fazendo o Erasmus aqui, que é o intercâmbio dele. Você tem o alemão, você tem o francês, você tem várias pessoas. Inclusive, tem lugares específicos que essas pessoas de Erasmus vão. Então, você consegue até praticar um inglês aí, de repente, se tu quiser se arriscar na noite. Eu sei que a galera bêbada fica fluente em inglês facilmente. Então, olha, se tu quiser arriscar aí, cara, fica à vontade. Também tem lugares que, claro, majoritariamente são portugueses e, enfim, brasileiros que vão. Mas, sim, galera, é isso. Se quiserem meu contato, eu digo todas as discotecas aqui, digo qual é melhor, digo qual é pior. Eu não vou fazer propaganda aqui para ninguém, beleza? Cris, posso só adicionar uma coisa ao que o Gabriel Pode. Eu já somos de outra geração, não é, Gabriel? Portanto, eu já sou de outro tipo de balada, como vocês dizem, mas é uma particularidade, como a Cris estava a referir, que é o Porto fica, para quem não sabe, no norte de Portugal. E nós aqui no Porto temos uma coisa muito interessante, que nós temos um rio lindíssimo e temos um mar lindíssimo. Para além de que nós ficando no norte de Portugal, rapidamente vocês têm, nós temos aqui um aeroporto também, e portanto rapidamente vocês saem daqui para as principais capitais europeias, portanto nós temos aqui a Ryanair, em termos de custo de voos é bastante acessível, para além de que vocês podem sair das aulas e fazer um passeio num barco rebelo, que nós costumamos dizer assim, beber um bom cálice do vinho do Porto ali às caves do vinho do Porto. Portanto, estamos aqui no norte, também é fácil, também em termos de redes de transportes, vocês fazerem muito turismo, ou podem ir surfar, por exemplo, para quem gostar disso, podem ir para ali, para Matosinhos, para Lessa e surfar também. Portanto, nós estamos aqui, é uma cidade relativamente pequena, com uma ótima rede de transportes e, portanto, nós facilmente estamos em Espanha, ou então facilmente numa hora nos pomos em França, em Itália, ou então também saímos da faculdade e vamos até à Cordoaria, até às galerias, até ao Piolho, que são cafés bastante icónicos aqui, mas de outra geração se calhar, ou então vamos surfar, por exemplo, vamos para a praia também. Claro que não são as vossas praias, obviamente, mas é bastante interessante também porque nós somos ainda muito, Cris, no Porto, bairristas, ainda somos aquelas pessoas que falamos alto, somos aquelas pessoas que apesar de tudo sabemos muito bem acolher, não é?
Portanto, tomamos as outras pessoas como se fossem das nossas, somos muito bairristas. E então o Porto é muito isso, ou seja, somos acolhedores, mas também somos muito diáspora, porque a partir daqui vocês podem fazer viagens para onde quiserem. Olha aí, ó. Agora ficou claro porque que o Gabriel entrou como uma luva no Porto, né? Tudo contribui, né? Gabriel, para o pessoal que se arrisca à noite, depois de beber umas outras, eles falam até alemão, né? Se bobear. Até alemão eles estão falando. Agora, Gabriel, só para a gente finalizar aqui, uma pergunta que preocupa muito o coração dos pais. Não sei se você passou por isso na sua família, que era: Gabriel, mas você vai morar lá em Portugal? Meu filho, será que é um país seguro? É seguro sim. Assim, falando da minha vivência no Rio de Janeiro, eu não morava num lugar tão seguro assim no Rio de Janeiro, então assim, comparado ao lugar que eu morava, claro que eu não estou falando do Rio de Janeiro por completo, mas comparando ao lugar que eu morava, é bem seguro. É muito, muito seguro, você consegue andar à noite tranquilamente. Falando assim, de termos de Lisboa, né? Pegar Portugal inteiro é um pouco injusto, digamos assim, porque tem algumas partes de Lisboa que são um pouco mais violentas, digamos assim, ou menos seguras, mas o Porto, assim, eu nunca tive nenhuma situação no Porto e eu já andei de madrugada, eu já voltei para casa andando umas 3 horas da manhã da Baixa, que aqui é o centro, e assim, nunca me aconteceu nada, já andei demais nessa cidade, e assim, 3 anos morando aqui, eu posso falar, é muito seguro, gente, muito seguro. Vocês que vêm do Rio, vocês vão, nossa, o pessoal vai amar essa cidade. Não é à toa que Portugal é o 7º país mais pacífico do mundo. E para vocês entenderem o que o Gabriel está falando, no mesmo ranking, Brasil está em 132º lugar. Infelizmente, né, Gabriel? Apesar da gente gostar tanto do Brasil, mas essa questão da segurança está, assim, anos-luz, e nem se compara a alegria e a satisfação que a gente tem de viver aqui em Portugal, que é um país extremamente seguro, realmente, de norte a sul. Então, chegando aqui no finalzinho, Gabriel, por favor, os alunos que estão ali um pouco ainda titubeando, será que eu vou, não vou? Será que o Gabriel me convenceu ou não? Deixa aí a sua última mensagem para aquele seu amigo ou sua amiga que está em dúvida de estudar aí em Portugal. Eu posso falar, assim, pela minha experiência, não só por Portugal, mas mudar de país foi a melhor decisão que eu já fiz na minha vida. Porque eu mudei totalmente de mentalidade, abriu muitos horizontes para mim. Assim, você vem, dependendo de como você vir, né? Não sei se o pessoal vem sozinho, normalmente vem. Eu vim sozinho, né? Eu vim com a minha irmã, mas depois ela voltou para o Brasil e eu moro sozinho há mais ou menos ali 3 anos. E assim, mudou totalmente minha maturidade. Tipo assim, eu não sei, eu não tenho dimensão o quanto eu cresci, tanto profissionalmente quanto de maturidade, nesses 3 anos. E assim, vem sem medo. Olha só, vocês podem até não entender muito bem o que o português fala no início, mas eu garanto que vocês entendem a longo prazo, tá bom? A longo prazo vocês vão entender. Nós também nos queixamos, Cris, que vocês falam muito rápido. Portanto, nós também temos... Convosco também aqui é igual. Exato, é um problema dos dois lados. Cabe a nós brasileiros falarmos mais devagar e eles também. Então, olha, dá para adaptar dos dois lados, dá para fazer amizade, como eu falei, dá para você entrar em organizações. A FEP é muito boa nisso. Eu acho que é o ponto principal da FEP, as organizações e enfim, os amigos que você carrega quando você entra numa, vai muito além, vai depois. E enfim, acho que é isso. O que eu falei é a melhor decisão que eu já tomei. E, resumindo, muito bem, é isso. É a melhor decisão que eu podia ter tomado na minha vida. Obrigada, Gabriel, foi excelente, foi muito bom, adorei a sua energia, a tua forma de falar da FEP, participação da Patrícia essencial. Ana, sem comentários, né? Ana é 5 estrelas. Um beijo grande, muito obrigada e até a nossa próxima Edu Talks, tá bem? É isso. Obrigada, até a próxima. Tchau.